Meus amores, um bom dia. Um bom dia. Vou soltar pra vocês. Vou soltar pra vocês o sonho, vou soltar pra vocês as Santas Escrituras e embora lá, né? Meus amores, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Porque se Jesus vir, se Jesus pegar a gente despreparado, ninguém vai subir com ele não. Vai ficar nessa terra. Se ficar. Se daqui não for tirado para outro canto, né? Que eu acho que talvez é o que vocês não pretendam. Pois já que vocês não pretendem isso, aceita Jesus. Conserta o teu caminho com Jesus. Bora lá, vou pro livro de Mateus, que eu vou soltar o que eu acabei de falar para vocês, eu vou soltar nas Santas Escrituras. Pela boca de João e pela boca de Jesus Cristo. Bora lá, meus amores? É porque eu a amo, meus amores, eu a amo. E eu tenho que falar com vocês, entendeu? Meus amores, é Mateus 3 e Mateus 4. Mateus 4 e o versículo 16 e o versículo 17 é Jesus falando com vocês, o começo do ministério dele. E aqui em João 3, e vou ler aqui uns 3 ou 4 versículos de João, falando sobre o arrependimento, falando sobre o quê? Aqui João estava falando sobre o quê? Que as pessoas consertassem o caminho, porque a salvação já tinha... Jesus já estava no nosso meio. Então, meus amores, isso é maravilhoso. Então, o reino do céu estaria aqui entre nós, como está, né? Então, assim, aí, meus amores, quer que a gente está falando sobre esse versículo? Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus quer conserto. Jesus quer conserto da vida do ser humano para com ele, entendeu? Por que nós fomos, por que nós se retiremos, nós não se retiramos, por que nós saímos do jardim do Éden? Por causa de quê? De desobediência e por causa do pecado. Pois então, para nós voltarmos para lá, nós temos que santificar nessa terra para nós voltarmos para lá, entendeu? Não vai para lá de qualquer jeito, nem tampouco entra no céu de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Existe o quê? Bora lá. E Jesus, né? Jesus e Deus vai fazer o quê? Um novo céu e uma nova terra para o quê? Para que não haja mais pecado, né, meus amores? Para que não haja mais, seja consumida a face da terra para sempre. Isso seria, não, isso é bom, porque as pessoas vão viver o que? Para sempre, sem o que? Sem desgostar de Jesus, nem tampouco o nosso Pai, né, meus amores? Porque Ele nunca quis que a gente vivesse com teimosia perante a Ele, nem tampouco com desobediência. Porque, meus amores, quem paga não é a gente desgostar Ele, mas quem paga é nós mesmos, entendeu? Quando nós desobedece a Deus e desobedece a Jesus, quem vai pagar as consequências somos nós, não Ele, entendeu? Ele fica triste, por quê? Porque Ele vê nós pagando por algo que nós não deveria ter feito. Nós estamos pagando por algo que nós não deveria ter feito, entendeu? E nem tampouco ter colhido e nem tampouco ter desgostado a Ele, né? Então, meus amores, tem que haver conserto. Se Jesus vir e as pessoas não tiver consertado, não tiver arrependimento dos seus pecados, de modo nenhum herdará o reino do céu, entendeu? Tem muitas partes aqui que Jesus fala de conserto, tem muitas partes que Jesus fala que se a gente não se arrepender, a gente vai morrer no nosso pecado. Nós morrendo no nosso pecado, será que nós vamos para o céu? Claro que não, meus amores, claro que não. Se nós morreremos nos nossos pecados, nós não temos o quê? Comunhão com Ele, nem tampouco nós voltaremos para lá não, entendeu? É isso que Jesus que nos abre os olhos, tanto Ele como o quê? Como João, quando ele estava aqui, que João saiu primeiro do que Jesus, né? Só vocês prestarem atenção. João Batista, o que? Ele foi retirado da terra, antes, primeiro do que Jesus, depois foi Jesus, né? Então, se Jesus ainda fala, Jerusalém, Jerusalém, terra que o quê? Terra que mata os profetas e apredeja aqueles que o Senhor lhe envia. Deus não pode enviar uma mensagem para a igreja dele, Deus não pode enviar pessoas para falar com o povo, porque o povo odeia, porque o povo está na iniquidade, está no pecado e o povo não quer ouvir.
povo quer ouvir, não, continue fazendo o que vocês estão fazendo. Não, vocês não vão ouvir isso, vocês vão ouvir repreensão dos lábios dele. E repreensão sempre é bom, porque a gente sabe que a gente não tá fazendo a coisa certa, entendeu? Aí é o quê? A gente tem que se consertar, né? Pensou se nós for tirar da terra sem atenção, se a gente saber que a gente tá fazendo alguma coisa errada? Porque a gente poderia, ele deixar a gente fazer o que a gente quisesse, não chamar a nossa atenção e a gente perecesse, né? No pecado. Mas não, ele chama a nossa atenção, ele chama que a gente reconheça o pecado que nós estamos cometendo e se volte para ele e não cometa mais, né? Então, isso é tão simples, né? E a nossa vida seria tão simples se a gente obedecesse a ele, né? Bora aqui, eu vou logo começando. Quem começou foi João Batista pregando o arrependimento no deserto. Jesus também começou pregando o evangelho quando foi batizado, né? Então, bora lá? Ó, a pregação de João Batista. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Vocês viram esse versículo aí? O que acabou de dizer? João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mesma coisa saiu dos lábios de Jesus. Só que eu ainda vou soltar para vocês, entendeu? Ó, vou continuando aqui, ó. Porque este é o anunciado, porque é anunciado pelo profeta Isaías, que desde vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas vossas veredas. Meus amores, esse versículo é pro tempo de hoje. Se vocês não endireitar a vereda de vocês, os caminhos de vocês com Jesus, Jesus vem. Jesus vem, Jesus já tá vindo. Entendeu? Mas vocês o quê? Nem da terra vocês vão sair da terra. Mas vocês vão para outro canto. Para o céu jamais vai com pecado. Por que vocês não abrem a cabeça e o entendimento de vocês e entender que lá no céu não entra pecado? Lá no céu tem que estar com os caminhos consertados. Igualmente João Batista falou. Vou repetir para vocês, ó. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Vocês viram aí? Ele tá pedindo conserto. Ele tá pedindo o quê? Que a gente o quê? Se volte para ele, entendeu? Vou ler só mais um. Vou ler justamente, é o versículo 7, que parece justamente, que parece não, é justamente o que nós estamos vivendo agora, entendeu? Ele falou para aquele povo, aquela geração, mas também cabe para a nossa geração. Presta atenção, ó. O versículo 7. Eu li o 1, o 2 e o 3, agora eu vou ler o versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, meus amores, algo que eu vou falar para você. Aqui tá dizendo fariseus, como é o nome? É fariseu. Peraí. Fariseu e dos saduceus. Então, isso aqui, meus, representa o que? Os padres, os sacerdotes, representa os pastores, tudo com desobediência com Jesus. Meus amores, eu prego na internet a palavra de Deus do jeito que ela tá. E teve a coragem, a capacidade de um pastor dizer na minha cara, não disse no meu rosto, quer dizer que ele falou no meu rosto, mas ele também falou perante quem? Perante a Jesus, o seu Salvador. E na mesma hora, não passou um dia, Deus deu a resposta a ele, do que ele abriu a boca e falou. Porque, meus amores, se está escrito nas Santas Escrituras, eu não duvido de nada, entendeu? Eu creio em tudo, porque saiu dos lábios de Jesus, saiu dos lábios de quem construiu todas as coisas desde o início. Por que eu vou descrer no que ele abre a boca e fala? Jamais. E a pessoa abre a boca dentro do quê? Abre a boca dentro, no altar e disse que não ia haver
maremoto, né? Maremoto não ia haver. Se está escrito, meus amores, quando foi no outro dia já aconteceu. Porque, meus amores, ele quis dizer que Jesus era mentiroso, o Senhor dos exércitos. E, meus amores, eu já falei para vocês que Jesus está em espírito e Jesus entra nas igrejas. E ele vê o que? Os absurdos que vocês falam, dizendo que está na palavra de Deus. Como se Jesus fosse falar uma coisa e depois fosse desmentir o que ele fala. Meus amores, presta atenção. Jesus disse que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa não. Por isso que eu digo que a gente deve redobrar a atenção e prestar muita atenção no que a gente fala. Vai ter... Eu sou teu sonho na igreja, eu sou teu sonho do arrebatamento. A pessoa ficou com a cara de incredulidade. Eu ainda disse assim, olha, quando eu vi no sonho, na visão que Jesus me concedeu, quando eu vi ele e quando eu vi a rua rachada de uma ponta a outra, eu disse que era um grande terremoto. E um grande terremoto aconteceu o quê? Quando tudo que tem um terremoto ofende o mar. E o mar o quê? Ele vem para as pessoas, entendeu? Aí o pastor abre a boca e disse que não, era mentira. Se tá escrito, eu peguei. Não é só no meu sonho. Ele quis dizer que eu era mentirosa, só que ele estava desmentindo o que Jesus me mostrou. Por cima ainda estava desmentindo as Santas Escrituras, meus amores. Como é que as pessoas não temem, não tem medo, né? Jamais vou abrir a minha boca para dizer tal coisa, entendeu, meus amores? Isso é errado. Porque você está indo contra a vontade de Deus. Você está indo contra os ensinamentos dele. E Jesus disse, ai daqueles que o quê? Que vai contra a palavra de Deus. Meus amores, se você está dizendo que está assim escrito na Santa Escritura, se eu vou lá e eu leio, e eu vejo que tá, porque é que eu vou desmentir? Tá repreendido o sangue, só se eu não tiver temor e nem tiver respeito por ele. Se eu não tiver respeito, aí eu desmito na frente dos irmãos, como aconteceu. Então, assim, meus amores, isso é triste, entendeu? As pessoas têm que aprender que Deus não se deixa ser zombado, entendeu? Bora lá. Continuando aqui. Eu parei até para poder falar sobre isso, porque, meus amores, a falta de respeito para com Jesus é muito grande. E aqui o Senhor dos Exércitos é Jesus. Mesmo porque está dizendo isso, porque eu vi Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Do mesmo jeito que está escrito em Mateus 24. Tem também escrito em Apocalipse. Por que as pessoas não examinam as Santas Escrituras e não falam toda a verdade para as ovelhas? Fica colocando incredulidade. Vocês ficam colocando incredulidade nela. Não estou debatendo com vocês, não. Quem debateu com vocês foi Jesus. Na hora que ele demonstrou o que estava escrito. Agora aqui existem pessoas de orações, pessoas que realmente têm temor. Tem temor em Jesus e tem temor na palavra de Deus. Aqui no Brasil existem pessoas assim. Porque se não fosse, o que acontecia fora já tinha acontecido aqui, já tinha o quê? Destruído muita gente. Mas aqui existem pessoas assim, que ama ele, que adora ele, entendeu? Existem pessoas que amam ele, que adoram ele. Agora eu acho assim, da minha parte, muito engraçado as ovelhas. Que vai pela boca daquelas pessoas que desmentem a palavra de Deus. Por que vocês não creem em tudo que está escrito? Tomé, quando vocês fazem isso com Jesus, vocês estão igual Tomé. E Jesus se agradou da atitude de Tomé? Jesus não se agradou. Por quê? Porque ele estava caminhando com Jesus. Jesus disse, eu ressuscitarei no terceiro dia. E já chegaram no terceiro dia e disseram para Tomé, Tomé, o Senhor ressuscitou entre os mortos. E ele disse que ia subir para o Pai. Que foi que ele disse? Eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Por isso que a igreja de Jesus, ela vai ficar na terra. Sabe por quê? Porque vocês só acreditam se vocês verem. Para mim acreditar nele, não precisa eu ver, não. Basta só eu ler nas Santas Escrituras, entendeu? E ainda ler, ele me mostra as coisas, entendeu? Por quê, meus irmãos? Porque a gente tem que crer nele. Antes existia mais fé na humanidade. Hoje em dia, mais pessoas têm fé, só tem fé se ver. Por isso que tem no livro de Mateus, aqui no versículo 24, Mateus 24, nos versículos, os sinais da vinda de Jesus tem dizendo o quê?
todas as tribos da terra se lamentarão, porque nenhuma de vocês crê nele. Vocês vão para a igreja só por ritual. Vocês vão para a igreja só por ir. É igual um vídeo que eu vou postar para vocês. Vocês ficam, o pastor coloca vocês lá em redor da fogueira, o pastor foi-se embora. Jesus foi lá, colocou vocês, deixou o guia para guiar vocês, o guia saiu fora, vocês ficaram sozinhos. Meus amores, o pastor de vocês é Jesus. Por que vocês não obedecem a ele? Por que vocês não dão ouvido ao que está escrito nas Santas Escrituras? Se Jesus disse que vai haver um maremoto, pois eu acredito e vai haver mesmo. Eu tenho certeza absoluta. E mais algo que tem escrito no livro do Apocalipse, que isso quando acontecer, não aconteceu ainda não. O que está escrito no livro do Apocalipse, em outro livro que eu peguei aqui, de um grande terremoto que igualmente nunca houve. Você está pensando que esses terremotos de... Eu não sei quantos, eu não sei se é 7, 8, não sei o que eles falam, né? Que eu nem entendo isso, eu não entendo. Eu não entendo isso não, só sei que é um terremoto alto, de 8, aí não sei o que, de 9. Então, meus amores, olha, esse terremoto que vai ter, e não vai chegar nenhum terremoto que já teve, que abalou muitas coisas, entendeu? O terremoto que vai ter vai abalar o mundo inteiro. Para vocês verem como tão grande vai ser o terremoto. E esse terremoto sendo tão grande, vocês acham que as ilhas vão ficar lá no cantinho onde elas estão? Não, porque nas Santas Escrituras também está falando sobre isso, que elas mudarão de canto. Eu vou olhar aonde foi que eu li isso para me soltar para vocês verem como vai ser tão grande. Vocês acham que as coisas vão ficar tudo nos seus cantos, se as ilhas vão sair de lugar? Vocês acham que... Não, meus amores, não. Isso tudo é na vinda de Jesus, entendeu? Esses 3 dias, né? 3 dias de escuridão. Eu também tô falando assim 3 dias, mas não vou falar isso mais não, porque eu não sei, né? Eu sei que vai ser de escuridão. Agora, eu sei porque eu já li. Agora, não sei quantos dias, né? Por isso que eu não vou nem abrir minha boca e vou falar. Eu vou falar quantos dias se eu ver nas Santas Escrituras. Aí eu falo, entendeu? Não tô querendo desmentir ninguém, não. Jamais. Eu tô dizendo que quando eu pegar, que é meus amores, porque é muita incredulidade também. Muitas pessoas abrem a boca e falam que não deve. E eu gosto de falar o que tá escrito. E se tá escrito, então é pra mim falar. Se tá escrito, é pra mim passar para as ovelhas. Se tá escrito, Jesus quer que a gente abra os olhos de vocês, entendeu? Deixa eu terminar aqui, tá bom? E vendo ele, muito dos fariseus e saduceus que tinha ao seu batismo, dizia-lhe, raça de vírgula, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você está vendo? A ira vindoura é o que nós vamos passar agora. Nós não passamos ainda não, nós agora estamos prestes a passar. É a ira vindoura, entendeu? A ira vindoura é o que? O que está prestes a acontecer conosco. Isso aqui foi o que? Profetizado o que? Há séculos atrás, né? Então, e nós estamos o que? Já próximo a se cumprir, entendeu? Depois do que se cumprir, vocês acham que ainda vai restar gente na terra? Eu não sei, né? Só quem sabe é Deus, né? Porque ele que vê o futuro, né? Do sonho que eu tive de uma grande destruição, meus amores, eu não vi ninguém, não. Eu só vi água na terra, muita água. Mas Deus disse que não acabou o mundo com água. Eu sei, meus amores, mas está escrito aqui nas Santas Escrituras que ele vai descer a Babilônia ao mais profundo do abismo. Porque ela quebrou uma aliança e porque ela se rebelou contra a lei dele. A lei de quê? De casar o homem com mulher e a mulher com o homem. Agora eles estão se rebelando contra essa lei que foi colocada desde o início da fundação do mundo. Desde o início da fundação do mundo, que o homem casa com a mulher. E hoje em dia, para vocês verem como é que tá, o homem tá casando um homem com um homem e tá dentro da igreja. É hipocrisia. Hipocrisia. Bom de quê? Hipócrita. Vou abrir a boca e vou falar igual o meu amado. Hipócrita. O templo do Senhor, com sacrifício que ele fez, vocês estão fazendo isso. Aí bota uma imagem lá no altar, uma imagem lá na parede pregada, como se ele estivesse sendo o quê? Conduzido com respeito. Não, vocês jogaram foi o quê? O sacrifício dele no chão e vocês ainda pisaram em cima do sacrifício dele e vocês ainda estão pisando em cima do nome dele. As verdades têm que ser ditas para a igreja católica. A verdade tem que ser dita para vocês. Vocês se penduram a imagem dele lá na parede. Mas vocês pisam em cima do sacrifício dele. Vocês pisam em cima do nome dele. Vocês, é os padres, os sacerdotes, conduzindo as ovelhas dele tudo para o inferno.
com as idolatrias, com isso que eu acabei de falar. Da onde é que Jesus vai admitir, se foi ele que abençoou o homem e a mulher, como é que ele vai abençoar 2 casamentos de 2 sexos? Jamais ele faria uma porra dessa. Jamais ele volta atrás numa palavra dele. Vocês vão pagar um alto preço por causa das hipocrisias de vocês. Entendeu? Engraçado que as ovelhas vê que isso é errado e elas ainda elas o que? Continua. No livro do Apocalipse, Deus diz: sai dela, povo meu. Ou vocês, ovelhas, saem dela, ou então vocês vão descer ao mais profundo do abismo, junto com eles e com elas. Entendeu? É muita hipocrisia. E é porque conhece a palavra de Deus, de cima a baixo. Eu faço isso para as pessoas que estão dentro que não conhecem. Entendeu? Por que vocês fazem isso com as almas que Jesus comprou com preço de sangue? Levando elas à idolatria, e vocês sabem que não pode levar elas à idolatria. E vocês fazem. O tempo evangélico também não vai longe, não. A mesma coisa. O que? Que ele coloca Deus, o dinheiro acima de Deus. E na Bíblia tem dizendo é Amon, o Deus que vocês adoram. Entendeu? Agora eu tô falando para o quê? Para os pastores. Eles são mais o dinheiro do que seguir a Deus. Por isso que Jesus disse que o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. O pastor que guia vocês, se vir alguma coisa forte, ele tira o quê? Ele se tira de lado e vai-se embora e deixa vocês, entendeu? Jesus não é assim, não. Jesus não foi assim. Jesus foi por vocês até as últimas consequências. Por que vocês, ovelhas, estão virando as costas para ele? No tempo católico, no tempo evangélico, vocês, sacerdotes, por que vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês fizeram há milhares de anos atrás, há séculos atrás? Por que vocês estão fazendo a mesma coisa? Medo, porque está escrito. Tá certo, está escrito. Mas o engraçado, por que vocês não têm compaixão, pelo menos, da alma de vocês? E o que? Da alma que vocês conduzem nas igrejas. É muitas pessoas que vocês o que estão conduzindo. Mas Jesus disse que ele vai o quê? Ele vai pegar o restante das ovelhas dele, que se voltarem para ele, Jesus vai pegar vocês e vai levar vocês ao aprisco dele, entendeu? E vocês, se vocês duvidam, o problema é de vocês, pois eu creio, entendeu? Meus amores, é triste. Deixa eu continuar aqui. Continuar não, já parei, já acabei. É revoltante o que está acontecendo no tempo católico e o que está acontecendo no tempo evangélico. As pessoas vendendo a palavra de Deus. Vai cantar, vai pregar se tiver dinheiro. Quanta hipocrisia. Será que Jesus morreu por dinheiro para salvar a vida das pessoas? Não, meus amores, não. Jesus não cobrou 1 centavo pela salvação de vocês. Muito pelo contrário, Jesus pede o quê? Que vocês o quê? Comecem a caminhar com ele. É só isso que Jesus pede de nós. Que o que? Nós começamos a caminhar com ele. Nós o que? Colhe o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, confessando ele com a sua boca, com os seus lábios. E só isso que Jesus pede de nós. Que nós o que? Confesse ele com os lábios perante o povo. E mais ainda, confessar perante o povo. E também, meus amores, vocês confessarem perante o povo e mais. Vocês seguirem ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se as pessoas não estão seguindo Jesus corretamente, não aceitaram o sacrifício de Jesus, vocês acham que vocês vão para o céu desse jeito, de qualquer forma? Não, meus amores. Lá no céu não entra pecado, entendeu? Ainda tem até um hino nas Santas Escrituras que canta sobre isso. Mas nem isso vocês reparam. Aqui nas Santas Escrituras tem um hino que fala. E Deus diz, lá no céu não entra pecado. Eu vou contar esse hino para vocês, agora não. No outro vídeo, mais lá na frente, tá bom? Vocês têm que ser o quê? Andar vigilante, esperando Jesus e mais alto. Vocês têm que ser o quê? A candeia
candeia. Candeia é que Jesus quer que nós seja a luz igual a ele. Jesus era a luz, Jesus é a luz do mundo. Jesus quer que a gente seja a mesma coisa, uma candeia, a luz do mundo. É porque vocês não entendem as Santas Escrituras e vocês não sabem. Quando Jesus fala a parábola da candeia, Jesus diz que a gente tem que ser luz, nós temos que ser luz nessa terra, entendeu? Eu vou ler aqui pra vocês, eu tô aqui em Mateus 7, eu vou ler pra vocês aqui. Os caminhos que vocês estão percorrendo é que é para o ímpio. Fora o quê? Fora a palavra de Deus. Fora, vocês estão fora da palavra. Assim que vocês não estão andando com vontade. Jesus ensinou, entendeu? Ó, e Jesus já começa logo dando conselho, presta atenção, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, se vocês estão andando esse caminho espaçoso, que vocês fazem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam, tudo que vocês veem na mente de vocês, sem saber vocês que vocês estão caminhando para a porta do abismo, para a porta do inferno. Vocês estão indo, mas vocês não estão sabendo que estão indo para lá. Vocês estão caminhando com as suas próprias pernas, mas sem saber que estão indo para lá. Por isso que Jesus dá, logo no começo desse versículo, Jesus dá logo conselho. Entrai pela porta, vou ler de novo, ó. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita, amigo, porque é a porta do céu, entendeu? Ó, porque estreita, vou ler outro versículo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Você está vendo aí? Poucas pessoas querem andar nesse caminho aqui, estreitinho, a portinha estreita. Poucas pessoas, eu vi essa porta, Jesus me mostrou ela no céu. Era para mim ter filmado, mas eu não sei se eu podia mostrar para vocês, né? Então, isso aí foi bom que eu nem filmei, né? Que muitas coisas Jesus me mostra, eu prestei atenção, eu mostro a vocês, entendeu? Mas vocês são tão incrédulos de um jeito que vocês não acreditam. Jesus fez o quê? A imagem de uma mulher e colocou no céu. A gente tem que fazer uma mulher do jeito que ela é, meus amores, do jeito que eu mostro para vocês, é só vocês creem. Jesus fez isso no céu para vocês creem nele. Nem assim vocês creem. Tô falando para o povo evangélico agora e para o quê? Para o povo católico também. Porque vocês estão lá escutando a palavra de Deus, mas não entra aqui dentro, não faz moradia. A sementezinha, ela não entra aqui dentro, nem tampouco faz moradia. Vocês escutam lá e vocês acham que estão salvos. Ah, sair de lá, pronto. Pergunta alguma coisa que foi falado lá? Nem um hino não se lembra. Quer dizer que eu não sei nem se lá cantar hino, porque no dia que eu fui, eu vi só Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E cadê Jesus? Jesus, 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 meu Salvador. Já tá voltando, já tá voltando. Não, não. É Ave Maria, Ave Maria. Por isso que eu digo, vocês, padre, vocês vão pagar, mas vocês vão pagar amargamente. Mesmo porque vocês estão nos acusando, por quê, meus amores? O que é que vocês estão fazendo com milhares de pessoas que frequentam esse templo? E é um templo do Senhor, entendeu? Que foi Jesus que o quê? Que é a rocha. Mas o quê? Vocês tiraram ele de dentro do templo dele. Vocês tiraram ele do templo dele. Vocês acham que Jesus vai habitar onde há idolatria? Jesus disse que o trono dele ele não divide com ninguém. Por que vocês acham que a adoração ele vai dar? Adoração para a mãe dele, adoração para José, que não é o pai dele. Ele só vai dar adoração a Jesus. Vai dar adoração ao nosso Pai, o Deus Altíssimo que está no céu. E também a Ele, que é digno de louvor, porque foi Ele que derramou gotas de sangue. Não foi a Ave Maria que ela foi empendurada na cruz, não. Não foi ela que derramou gotas de sangue, não. Vocês não me levam mal, não, mas as verdades tem que dizer. Por que vocês idolatram Ele e não tem esse amor por Jesus? Entendeu? Vocês fazem como que fosse Jesus, o que? Não entendo. Jesus é que nas Santas Escrituras, Jesus diz que vocês têm que abrir a boca e louvar para ele. Vocês não louvam para ele, vocês louvam para a Ave Maria. Então, as verdades têm que ser ditas. Outra coisa. José foi pendurado na cruz. José levou 40 açoites. José perdeu a vida por vocês. José trouxe a salvação para vocês? Não, meus amores. Por que vocês idolatram ele? Por que vocês colocam essas imagens? Sabendo vocês que isso é errado. Vocês sabem que é errado. E vocês fazem isso, entendeu?
sem nenhum pingo de respeito por ele. Vocês colocam o que? O sacrifício de Jesus. Vocês botam tudo acima de Jesus. Jesus é no último lugar. E esse ainda tiver lugar na vida de vocês para ele. Porque o lugar que vocês dão é para Ave Maria, para José. Meus amores, é muita hipocrisia. Odeia o seu próximo. O mandamento que Jesus deixou na terra, amar o seu próximo como a si mesmo. Você passa pelos outros, faz de conta que é um cachorro. Então, se eu tenho certeza, se eu for na igreja católica e for falar tudo isso, eu vou ser presa. E também eu tenho certeza que vocês vão me odiar. O mandamento que Jesus diz, amar uns aos outros, e os discípulos, os profetas de Jesus, que Jesus envia para falar a verdade, eu já sei disso que eu vou ser odiada por vocês. Por quê? Porque eu abro a boca e falo o quê? Mas eu falo, sabe por quê? Porque Jesus me manda. Eu falo, sabe por quê? Porque foi Jesus que derramou o sangue dele por vocês. Por isso que Jesus mandou abrir a boca e falar toda a verdade para vocês. Tanto para o católico como para o crente. Eu não estou aqui para defender nenhum. Eu estou aqui para falar as verdades. E o povo de Israel, que o quê também? Que ele não se levanta para adorar o nosso Pai. Mas agora no finalzinho dos seus dias vocês vão. Mas vocês vão clamar por ele. Vocês vão aprender a abrir a boca e vocês vão começar a clamar. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Igual está escrito nas Santas Escrituras, vocês vão abrir a boca de vocês vão clamar por ele. Agora, no final dos seus dias. Está escrito, eu tô falando porque está escrito. Eu vou mostrar para vocês, que é para vocês verem que não é mentira minha. Como eu já li aqui esses versículos, já terminei de ler. Agora eu vou para Osés, para mostrar para vocês. Ai, mesmo, tu farta os vídeos muito grandes, mas eu explico a palavra de Deus corretamente, do jeito que é para ser para vocês, entendeu? No céu não entra pecado, tristeza. Quem conhece esse hino, pode colocar ele aí nos comentários pra mim. Eu quero, sabe o que? O número do hino, pra mim soltar ele pra vocês. Eu vou soltar ele no microfone. Tem a caixinha de som, só tirei ela dali, mas eu vou colocar. Eu vou soltar ele, vou contar isso pra vocês. Pra vocês verem que no céu não entra pecado. Meus irmãos, minha Bíblia toda marcada, para poder, quando for fazer o vídeo, raio em cima do versículo para vocês. Eu falei para vocês, nesse vídeo, eu falei para vocês assim, que Jesus já pega o restante das ovelhas dele. E eu vou ler esse versículo para vocês agora, ainda vou dizer o livro, é Jeremias 23, procura Jeremias 23, e o versículo 3. Jeremias 23, e o versículo 3, procura aí o que é que Jesus vai dizer. O que vocês estão fazendo, pastores, com o restante das ovelhas de Jesus? Presta atenção. E eu mesmo colherei o restante. Quem está falando aqui é Jesus, presta atenção. E eu mesmo colherei o restante das minhas ovelhas, e de todas as partes, para onde as estiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco. Vocês estão vendo aí? Jesus vai pegar vocês. Nos países que vocês estiverem, Jesus vai tirar vocês agora. O restante, escutou padre, escutou pastores, o restante das ovelhas dele, ele vai pegar agora. E a promessa para vocês, ovelha, olha o que Jesus está falando para vocês, presta atenção. E frutificarão e se multiplicarão. Essa promessa aqui, ela tá lá no começo das Santas Escrituras, do livro de Gênesis. Deus pegou isso assim, Adão e Eva, ele tirou ela das costelas dele, e ele disse assim, ele abençoou e disse, crescei e multiplicai. E aqui no livro de Jeremias, ele abre a boca e falou a mesma coisa, entendeu? Vou repetir para vocês, e multiplicar, e frutificar, e se multiplicaram. Se multiplicaram, ele já está dizendo que elas vão crer. Vocês entenderam? Que vocês são inteligentes. Tudo que Jesus nos promete e tudo que o nosso Pai faz por nós é bom e agradável. Entendeu? Vou soltar algo para vocês, vindo da boca de Deus, justamente para o quê? Para os padres,
para os pastores, principalmente vocês que são desobedientes, teimosos, pastores, padres. Os padres, todos eles são. Só não é aquele que cumpre com a verdade, que por causa disso eles perdem a batina, né? Parece que vai até preso, né? Então, mas quem foi que disse que o Galileu não tá do lado de vocês quando vocês fazem as coisas corretamente? Não é o padre, o homem que tá do lado de vocês. É Jesus de Nazaré. Eu escutei o testemunho de um padre, que ele falou toda a verdade. Depois ele foi o quê? Preso, né? Parece que foi preso. Mas quem foi que disse que Jesus não estava do lado dele? Jesus não está do lado de coisas corruptas, não. Jesus está do lado da verdade. Fala a verdade, que Jesus está do teu lado. Bora lá. Portanto, meus amores, eu vou ler do começo, porque esse começo, Jesus já começa dizendo, ai de vós, ai de vocês, viu? Ai, ó. Ai dos pastores. Presta atenção, vou repetir de novo. Deus não está falando só com pastores, não. Deus está falando com os sacerdotes. Sacerdote, o pessoal do tempo católico, ó. Ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas